obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus por essa igreja, pela vida de cada um de vocês. E é muito precioso ver uma geração que ama o Senhor, que adora, que busca e que tem fé. Uma geração de jovens, homens e mulheres, como Daniel, que foi, naquele tempo difícil de cativeiro, de estar impactado com uma cultura diferente, e ali ele buscou o Senhor e encontrou a vontade de Deus, e encontrou um caminho para ele. O assunto sobre ansiedade é um assunto do nosso tempo. Ansiedade, depressão, ansiedade prolongada, estresse prolongado favorece a depressão. E a ansiedade, ela tem um ponto de partida na nossa estrutura biológica e psicológica. Existe um mecanismo de defesa natural que tem a ver com a liberação de adrenalina, que aumenta a nossa tensão. Esse mecanismo ele tem vários graus, tem um padrão para situações extremas, que chama mecanismo de ataque ou fuga, que é para aquele momento em que a pessoa vê a sua vida extremamente ameaçada por vamos dizer, você está atravessando a rua, vem um carro na sua direção, em alta velocidade, você vai ter uma liberação de adrenalina gigante e esse mecanismo vai preparar você para lutar ou fugir. No caso do carro, você vai fugir. Se for um touro, você vai sair correndo, né? Se for uma pessoa te atacando, você pode correr ou pode enfrentar. Esse é o mecanismo normal para situações extremas. Em situações menos graves, você tem níveis de descarga de adrenalina, de tensão, que aumentam a sua atenção, o seu foco, mas dependendo de estímulo, dependendo de... uma coisa que faz parte da nossa vida hoje, é que a gente tem um ritmo de vida muito acelerado. Um grande desafio é você lidar com um número muito alto de estímulos, né, de demanda de informação, internet, celular, etc. Hoje também as pessoas vivem explorando o seu limite máximo em termos de atividade, em termos de tempo, de potencial. Então, a cultura, de um modo geral, é uma cultura ansiogênica, ou seja, geradora de ansiedade. Um outro fator também que aumenta muito esse pano de fundo que gera ansiedade é o fator da insegurança coletiva, seja pela violência, seja pelos cataclismas, os problemas na natureza, seja por uma insegurança cultural. Imagina, por exemplo, antes de Cristo, o conhecimento demorava milênios para dobrar. Até o século XX, demorava séculos para dobrar. Hoje, o conhecimento praticamente dobra em 5 anos. Então, como lidar com toda essa aceleração, né? Isso gera muito estímulo e torna a gente muito propenso para a ansiedade. E também houve uma mudança muito grande no nosso tempo, que é a mudança da modernidade para a pós-modernidade. Na modernidade, até metade do século XX,
tinham padrões, tinha certo e errado, bem e mal, tinha a verdade, o conceito de verdade era reconhecido como algo que existia. O que caracteriza o pensamento do nosso tempo, o pensamento moderno, é: a verdade não existe. O que existe são pontos de vista. Depende do seu ponto de vista, depende do lugar do observador. Este pensamento contemporâneo, pós-moderno, ele é relativista, ele relativiza tudo. Isso dá uma insegurança. Por quê? Não existe certo e errado. Não existe isso está certo, isso está errado. Então, todo pensamento contemporâneo é relativista. Isso gera insegurança. Você fica, o que é certo, o que não é. Então, como lidar com a ansiedade? Você jovem, viva a vida, curta a vida, mas pensa, Deus é real. Pensa, quais serão os valores que vão reger sua vida? Né? Por exemplo, uma coisa que gera muito sofrimento para um adolescente é o que a gente chama de tirania da estética. O belo, o senso do belo, foi Deus que criou. E todo mundo tem um senso do belo. Só que o pecado trouxe distorção para todos os dons que Deus deu ao ser humano, inclusive esse senso da beleza e da estética. E hoje o mundo exagera nisso, exagera a ponto de ir para o outro extremo e desprezar a beleza e a estética, adorando, valorizando o grotesco, o invertido, a coisa anti-estética. Então, muita gente vive presa nesses extremos. Isso gera ansiedade. Quantas vezes você olha por dia para o espelho? Quantas vezes você pensa e fantasia que não queria ser a pessoa que é, que não queria ter a família que tem? Então, nós vivemos num tempo difícil, mas como a irmã falou aqui, foi perguntado, o que você diz para as pessoas? Bom, eu digo que a gente pode buscar ajuda de profissionais e tal. O fim das coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pega os valores da Bíblia e coloca esses valores como a sua referência. E começa a aprender a viver segundo esses valores. Eu citei Daniel no início. Daniel foi um jovem que era da corte do rei Joaquim. Esse rei, num primeiro momento da invasão babilônica, Nabucodonosor, etc., esse rei se entregou para Nabucodonosor. Ele e toda a corte dele foram deportados para a Babilônia, e dentre essas pessoas da corte, Daniel estava lá com seus 3 amigos. E eles eram jovens, deviam ter 18 anos, 19 anos, 17 anos. Estavam sendo treinados para serem sábios da corte. E no capítulo 1 de Daniel, você vê que eles fizeram um propósito de não se contaminar com a comida do rei. Não era apenas um propósito judaico, religioso, porque tem a comida caché e etc. Não, e pensa que aquele propósito deles era um princípio. Não era só na comida. Eles iam ser mergulhados numa cultura completamente holística. Opa, desculpa, alô. Uma cultura holística é o quê? É uma cultura que envolve o espiritual e o conhecimento científico e político e social num caldeirão só. É uma cultura que envolve todas as dimensões num conjunto, numa visão. E na Babilônia, essa cultura holística era
envolvia astronomia, que é a ciência que estuda os astros, com astrologia, que é a adivinhação através dos astros. Então, quando Daniel se propôs não contaminar-se com a comida do rei, ele estava se propondo conhecer a cultura da Babilônia, mas não beber daquela fonte idólatra, não beber da astrologia, digamos assim. Ele foi estudando a cultura dos caldeus, número de anos depois, 3, 4 anos, ele e os amigos foram sabatinados. E dentre todos aqueles candidatos a sábio da corte, Daniel e seus amigos foram achados os mais doutos. O que eles fizeram? Eles pegaram a palavra de Deus como a sua referência e, através daquela perspectiva da visão da palavra, eles foram selecionando aquela comida do rei. Eles foram selecionando aquele saber holístico. Então, o que eu sugiro para você? Se apegue à palavra, estude a palavra, leia a palavra. Na Bíblia, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Então, aprenda a viver em liberdade, mas seja responsável no uso da sua liberdade. Aprenda a curtir a internet, mas aprenda a ter domínio próprio. Se você gasta mais tempo no celular do que trabalhando ou estudando, pode ficar ruim. Você pode dizer: ah, não, pastor, mas eu trabalho usando o celular. Tudo bem, mas preste atenção, se você mergulha excessivamente nessa dimensão virtual, você pode ficar agarrado nisso. A ansiedade são respostas indevidas, inadequadas de um padrão biopsicológico, né? A gente precisa ter um grau de atenção para fazer uma prova, para jogar videogame, para fazer uma entrevista, é normal. Agora, nessa cultura do nosso tempo, esse negócio de hiperestimulação, mergulhado na internet, estímulo para toda a direção, Zap, Instagram, não sei o que lá, você fica disperso. Então, uma coisa é, aprenda a ter foco. 2, aprenda a fazer pausas. Corta, faz jejum de celular. Pastor, eu vou pirar se eu fizer jejum de celular. Estabelece, toda quinta-feira vai ter o dia da célula, sei lá o quê. Eu, depois de tantas horas, não vou mais olhar o Instagram, não vou olhar, ficar atrás para saber o que fulaninho fez no Zap, não sei o quê. Eu vou dar um time, faz uma pausa, um pequeno jejum, aprenda a tirar o plug. Por quê? Isso vai ajudar você a ter foco. Tenha foco, prioridade na sua vida. Aprenda a dosar o seu ritmo mental, ritmo físico. Aprenda a respeitar os limites do seu corpo, dormir o tempo necessário. Por quê? Essas coisas vão ajudar você a controlar a sua ansiedade. De alguma maneira, é um super resumo, então é uma coisa caricatural. Ansiedade tem a ver com adrenalina. Um dia desses, um jovem empresário me procurou com um quadro fóbico, meio pânico, um troço assim. E ele falando: olha, eu estou com um problema sério porque eu trabalho muito e estou ficando panicado, estou com medo, estou sentindo insegurança, e passo mal, tenho um mal-estar gastrointestinal. E eu perguntei para ele: como é que é seu ritmo de trabalho? Ah, meu ritmo é muito forte. Ele trabalha
com o pai numa empresa, ele desenvolve umas áreas interessantes e tal, o ritmo de trabalho é forte. Eu falei, e como é que é o seu lazer, o seu descanso? Ele disse, bom, no fim de semana eu faço motocross. Eu falei, como assim? Não é bem motocross, eu não sei como é que fala, pega a trilha com aquelas motos pesadonas e vai fazer trilha com os amigos dele. Eu perguntei, quanto tempo você gasta nisso? 4, 5, 6 horas nesse negócio. O cara trabalha demais, chega no fim de semana, ele vai fazer uma atividade de lazer altamente adrenalínica. Então, aprenda a dosar a adrenalina na sua vida. O que te traz adrenalina? Aprenda a administrar isso. Por exemplo, há um tempo atrás, eu me percebi muito ansioso. Teve uma época que era excesso de trabalho, não tinha agenda, não sei o quê. Comecei a dar pausa, a criar espaços na minha agenda. Uma coisa que ainda hoje, me faz ficar ansioso, eu tenho um mau hábito de me atrasar. Não me atraso muito não, mas sabe aquela coisa de sair em cima da hora? De fazer um cálculo muito em cima da bucha? Então, eu percebi que há anos eu escovava o dente com pressa, escovava os dentes correndo. Comecei a falar, cara, você quer sair dessa sua ansiedade, dessa sua adrenalina? Precisa mudar 5 minutos, 10 minutos antes do que você está acostumado, para você ir lá escovar o dente com calma e não sair tão apressado. Então, aprenda a estabelecer como se fosse uma regulação no seu biorritmo, uma regulação nos seus pensamentos. O irmão leu aqui aquele texto de Filipenses, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Esse texto de Filipenses ajuda a gente a lidar com a ansiedade. Ensina a orar, ensina a louvar e ensina a pensar. E nesse finalzinho desse texto ele diz, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Faça um exercício de trabalhar na sua mente esses filtros. Comece apenas por tudo que é verdadeiro. Uma época na minha vida, Deus estava trabalhando isso comigo e eu vivia muito no mundo da fantasia. Eu, na minha adolescência, estive envolvido com drogas, não conhecia a palavra de Deus, não era cristão e estava buscando, meio loucamente, queria captar a vibração da terra, a vibração do céu, andava descalço, usava drogas, aquela coisa muito doida. E fui numa igreja, e cheguei lá, pensei, bom, se esses caras quiserem me mandar botar sapato, eu nunca mais volto. Mas não mandaram, cantaram, louvaram, e eu fazia naquela época um exercício, todos os dias, de meditação transcendental, relaxamento, porque eu tinha uma ideia, tinha um autor chamado Lobsang Rampa, que dizia que você podia sair no mundo astral, ou seja, sua alma sair do corpo e viajar no mundo espiritual. Então eu fazia esse exercício para sair no mundo astral e tal. E nunca saí, graças a Deus. Mas na minha fantasia, eu pensava, quando eu sair no mundo astral, eu vou encontrar um mestre, e esse mestre vai me ensinar o caminho da plenitude. Quando eu fui lá na igreja, pela segunda, terceira vez, descalço, uma das vezes eles pararam para
orar, e eu estava sentado no banco, cruzei as pernas assim na posição de lótus, sentei e fiquei lá concentradão e tal. Não falaram nada, deixaram rolar. E teve um dia que eles ajoelharam para orar, aí eu ajoelhei também. E quando eu ajoelhei, eu ouvi uma voz falando para mim assim: Fábio, você quer que Jesus seja o seu mestre? Eu falei: eu quero que Jesus seja o meu mestre. Para mim, Jesus não era o Filho de Deus, para mim, Jesus não era Deus, para mim, a Bíblia não era a palavra de Deus. Então, Deus chegou até a mim com aquela linguagem que eu estava procurando, um mestre no mundo astral. E eu aceitei Jesus. Eu não aceitei uma religião, não foi uma doutrina, não foi uma teologia. Eu aceitei uma pessoa que está viva dentre os mortos, que venceu o mal, que venceu as trevas. Glória a Deus. Depois, passado um tempo, eu resolvi botar sapato. Graças a Deus. E reconheci que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é Deus. Amém. Aleluia. Som. Aê. Amém, gente? Você está curtindo aí? Olha só, a gente continua com o número de WhatsApp recebendo perguntas. Eu queria pedir para você que, se você tiver uma pergunta, não precisa se identificar, tá? São perguntas, a gente vai ler só a pergunta, não o seu nome. Então continue mandando perguntas para a gente. Agora a gente vai ter um momento de interação com o doutor. Será que dá para botar aquela poltrona, aquela cadeirinha? E eu já queria começar fazendo a primeira pergunta para ele, quando chegam as poltronas aqui para a gente. Vamos lá, doutor. Primeira pergunta que a galera mandou aqui para a gente é o seguinte, ó: como eu poderia pedir ajuda a alguém sendo completamente fechado e tendo dificuldades para compartilhar coisas sobre mim a alguém, incluindo principalmente amigos mais próximos e familiares? Como é que essa pessoa, obrigado, gente. Como é que essa pessoa ela consegue se abrir? Qual é a ferramenta que se utiliza, ou se o senhor pode indicar algum tipo de ferramenta, alguma técnica para esse tipo de pessoa que tem essa dificuldade de se abrir para qualquer pessoa? É difícil, né? A gente, uma área da nossa vida que é muito importante é a linguagem. E a linguagem, ela é um canal de descompressão das nossas tensões. Se você tem uma inibição absurda, é difícil. Mas a minha sugestão é, primeiro, comece pedindo ajuda de Deus. Use a palavra de Deus e comece a orar para pedir ajuda. Terceiro, orou, pediu ajuda, escreva o que você quer falar. Escreva, bota para fora. Quarto, assuma que você vai ter que correr algum risco. Mande o que você escreveu para alguém via Zap. Ou seja, você precisa romper esse isolamento, que é uma forma de se defender. Tem medo, tem insegurança, menos-valia, baixa autoestima, mas tem que romper isso. E você tem esse poder. Vou te dar um exemplo. Você mandou o Zap para aqui. Você fez a pergunta, você é capaz de abrir esse canal. Boa, excelente. Segunda pergunta, doutor. O que fazer quando o tempo não está curando as nossas feridas? O que fazer quando o tempo não está curando as nossas feridas? As nossas feridas, na maioria das vezes, são feridas feitas nos relacionamentos, né? Então, os relacionamentos são as principais causas de adoecimento emocional. E as feridas vêm de dores, de frustração, de competição, de inveja, de raiva, de mágoa. E o tempo não vai curar isso sozinho. O que cura é Jesus, são os princípios da palavra e é você aplicar o bálsamo da cruz e da ressurreição. E qual o princípio da palavra que vai curar a ferida de relacionamento? Perdão. Peça perdão, libere perdão, trabalhe o tema do perdão. E aí,
o tempo vai curar as feridas. Existem feridas que têm a ver com o destino, o tempo, a vida, a má sorte, o mal, o inferno, atropelou você com perda, com desvios, com situações. Você meio que foi atropelado por um evento negativo da vida. Seus pais separaram, coisas desse tipo. Essa ferida você precisa compartilhar. Pense, assim como os relacionamentos adoecem, Deus vai usar relacionamentos para curar. Então, compartilhe, abra o jogo na sua célula, compartilhe com uma irmã, um irmão de oração, e Deus vai te curar. Uau, muito legal. Terceira pergunta, doutor. Como ajudar a sua família diante de uma situação de um suicídio, de um parente ou de um parente em depressão? Como é que eu posso ajudar a minha família se eu tenho algum ente familiar passando por esse tipo de situação? Então, se é uma situação, não houve o suicídio, mas há uma ameaça, a pessoa já ameaçou 1, 2, 3 vezes, precisa de ajuda profissional, né? O suicídio, na imensa maioria dos casos, é prevenível. A pessoa que pensa seriamente em suicídio, em geral, tem um quadro de depressão que é tratável. Então, pense, uma maneira é ajudar a família, ajudar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. Existe também na nossa cultura uma coisa que é muito forte, que é a gente explorar os próprios limites, e o limite último do ser humano é a morte. Tem o limite dos dons, tem o limite do potencial, o limite do prazer, tem o limite das cercas do certo e errado, e o limite extremo da existência é a morte. Então, na adolescência, na juventude, muitas vezes esse limite da morte fascina, atrai. Procure alguma coisa para você ou para o seu próximo que desafie os limites, mas dentro de um modelo mais próximo da vida, mesmo que desafie a morte. Vou dar um exemplo. Jovem que se arrisca com velocidade, ele está procurando a morte de uma maneira que ele pode perder o controle e morrer. Então, surfe, aprenda a surfar, aprenda a andar de skate, bote capacete, ou seja, você vai explorar os seus limites e explorar até o perigo com uma forma de controle. Você vai aprender a escalar, vai fazer exercício, vai subir a montanha, vai sentir dor, vai fazer força, vai gastar sua adrenalina numa boa e correndo risco, né? Mas controlado, tem a sua corda de segurança. Então, explore os limites, mas dentro do bom senso. Legal, doutor. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor. O senhor acha que esportes radicais, algo que transmita para nós adrenalina, é uma boa válvula de escape dentro de um tratamento controlado com relação à ansiedade excessiva, depressão, etc.? Você acha que é uma boa válvula de escape? Sim, eu acho que os esportes radicais, aí tem gente que tem mais apetite para isso, tem gente que tem menos, né? Então, quem tem mais apetite, a pessoa tem muita energia ligada no 220, ele não vai fazer Tai Chi Chuan, entendeu? Não vai dar certo. O cara tem que fazer um negócio mais pauleira, né? Mas tem que seguir as regras daquele esporte, né? Tem que reconhecer que as medidas de segurança devem ser respeitadas. Agora, você jovem precisa aprender a respeitar o corpo, respeitar o limite, a fazer pausa. Nossa geração, não sabe descansar. E descansar faz parte, parar, comer com o tempo mais tranquilo, para poder ter saúde. Show de bola, doutor. Vamos lá, a próxima pergunta fala assim, ó. A ansiedade, ela pode apresentar sintomas silenciosos? Silenciosos. E como podemos perceber?
E quais são os principais sintomas que geralmente aparecem? Sim. Então, a ansiedade, você pode ter mais clareza da ansiedade na sua mente, no pensamento, preocupação, a chamada ansiedade antecipatória. Você já fica preocupado e sofrendo antecipadamente. Então, ali, Filipenses 4, tudo que é verdadeiro, honesto, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quando Deus estava tratando em mim esse negócio da fantasia, eu já estava convertido, já usava sapato, eu comecei a fazer o seguinte, porque eu me pegava viajando na maionese. Tipo assim, eu estou no Maracanã pregando para 300 mil pessoas, viajando na maionese nas coisas do reino de Deus. Aí eu peguei os valores do reino e virei o super-herói do reino, entendeu? Só que alguém batia na porta e chamava, Fábio, está na hora. Aí eu tinha que encarar o mundo real e não era nada daquilo. E eu vivia me consolando nessa cachaça da fantasia, da mentira, do mundo mágico, fantasioso. Então eu me dei conta que eu tinha que botar um pouco de verdade na minha mente. O que eu fiz? Comecei a decorar a Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí fui decorando o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 21, o Salmo 23, o 23, o 1 e tal. E aí eu escrevi o versículo que eu decorava naquele dia. Quando eu me pegava viajando na maionese, eu falava, primeiro filtro, é verdade o que eu estou pensando? Imagina quanto você sofre, porque você pensa que o outro pensa que está pensando de você, que pensou daquilo outro. Sofre demais da conta. Então, primeira pergunta que você faz, isso que eu estou pensando é verdade? Não sei se é verdade. Se não é verdade, joga fora que não presta, e bota um pensamento que preste na sua cabeça. Por exemplo, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Decore a palavra de Deus. Nela tem promessas, tem valores, tem norte. Legal, doutor. Outra pergunta, qual é a hora certa de buscar ajuda médica? Depois não sei, a pessoa está tentando, buscando ajuda dos familiares, ela já abriu para a família dela, mas qual a hora certa de buscar ajuda médica? Ok. Quando a ansiedade foge do controle, ela vai provocar sintomas fóbicos, pânico. Isso é a hora de buscar ajuda médica. Uma outra característica da ansiedade são os sintomas psicossomáticos. Psico fala da mente, do lado psicológico, e soma fala do corpo. Quando a ansiedade está alta e prolongada, aquela tensão psicológica vai descarregar no corpo, produzindo algum mal-estar. Então, você vai ter dor de estômago, você vai ter prisão de ventre, você vai ter diarreia, você vai ter alergia, psoríase, etc. Então, quando você tem os sintomas físicos por causa de ansiedade, mas aqueles sintomas passam, beleza. Quando aqueles sintomas persistem, precisa buscar ajuda médica, porque aquele caminho psicossomático está ficando cristalizado, rígido. Aí é a hora de procurar um médico. Legal, doutor. Uma outra pergunta interessante fala assim, muito se fala para quem já está vivendo a doença, de como sair dessa. Mas e quem não tem a doença? Como é que ele pode ajudar? E como ele reconhece alguém que tem a doença? E de que maneira ele pode trazer algum tipo de ajuda para essa pessoa? Sim, aí pensar, como prevenir a doença você pessoalmente, o que está prendendo você na sua vida. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma, diz Paulo lá em Coríntios. Então, aquilo que te prende, você precisa exercitar para entrar e sair. Não se abstenha total, a não ser que seja uma coisa ilícita, algo que é claramente pecado. Então, aí a prevenção pessoal. Mas pensa numa perspectiva tridimensional. O homem é corpo, alma e espírito. Então, a ansiedade, ela pode ter uma causa física. O cara, por exemplo, pode ficar ansioso porque não para
tem uma atividade excessiva e toma café demais. Para de tomar café, diminui um pouco o ritmo. Uma causa física. Causa psicológica. Por exemplo, o que é muito gerador de ansiedade, é muito comum na adolescência e na juventude. A baixa autoestima. E eu não me sinto bem, e eu vivo de pires na mão. Por favor, me aceite, por favor. E eu faço milhões de concessões. Eu quero ser aceito e vivo desesperado para agradar os outros, para ser aceito. Aí tem uma causa psicológica, né? E isso pode ser gerador de ansiedade. Trabalhe isso, compartilhe isso, busque aconselhamento. Se não resolver, procure terapia. E uma causa espiritual. O mal existe, o inimigo existe. Ele veio para roubar, matar e destruir. E uma das estratégias de Satanás é prender a gente através do pecado. Então, vigie. Por exemplo, a liberdade que a gente tem em Cristo, um grande dom que Deus nos deu, é o nosso corpo, a sexualidade. Então, a liberdade de usar o nosso corpo precisa ser usado com responsabilidade. Então, um ponto crítico é como você usa a sexualidade. Né? Masturbação, pornografia, coisas dessa natureza que escravizam, que a pessoa fica prisioneira daquilo. E aquele se torna o vício de aliviar a ansiedade por uma via indevida. Então, como prevenir? Como ajudar pessoas? Ajude ela a ter saúde física, psicológica, espiritual. Ajude essa pessoa a buscar a ajuda de Deus. Está funcionando? Ótimo. Não está sendo suficiente? Procurar outras formas de ajuda. Legal, muito interessante, doutor. Uma outra pergunta bacana aqui, é normal a pessoa fazer tratamento durante um longo tempo contra a depressão e síndrome do pânico e ainda não ter cura depois de tanto tempo fazendo o tratamento? O que o senhor indica para pessoas como essa? Sim, pense que o transtorno de ansiedade, tecnicamente falando, é TAG, T de transtorno, A de ansiedade, G generalizada. Isso é um distúrbio, é uma doença, tem um traço genético, então, e tem uma escala de gravidade de 0 a 100. Quem está que tem uma gravidade de TAG nos níveis mais baixos, vai fazer um tratamento, até nem precisa, às vezes, de tratamento. Quem está no nível moderado, médio, o tratamento é efetivo. Existem casos de transtorno de ansiedade que são mais graves. E aí precisa de tratamento, terapia, medicação, muito tempo. Esses casos, se você olhar à sua volta, você vai ver que na família tem outros casos, a vovó, a titia, o primo, nananã. A família é uma família ansiosa. E isso não vai se resolver rapidamente. Mas eu digo, o impossível aos homens é possível para Deus. Então, a medicina é lícita, é válida, mas o Senhor é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Legal. E essa sua resposta, ela tem ligação com a nossa próxima pergunta. E com relação a pessoas que não creem em Deus, pessoas de outras religiões, pessoas que não creem no poder de Deus, qual é o conselho para esse tipo de pessoa? Porque ela não tem um artifício Deus em relação ao tratamento dela. Então, o que ela pode fazer, ou como um cristão deve aconselhar esse tipo de pessoa? Tá. Então, a pessoa que não tem Deus, ela lá no fundo tem fome e sede. Essa fome e essa sede pode estar colocada em várias coisas e diz, não, eu sou ateu ou eu sou agnóstico, eu creio em Deus, mas acho que Ele está tratando de outras coisas lá, a gente é que tem que se virar. Tem um autor chinês, chama Watmani, que ele diz que uma das coisas mais preciosas na vida do cristão é gerar fome e sede de Deus naqueles que estão à sua volta. O seu desafio não é levar um discurso religioso,
para o seu conhecido ateu ou agnóstico. O seu desafio é ser amigo, é amar. É a presença de Deus ser forte na sua vida, a ponto da pessoa querer estar pertinho de você. Que bom que é estar perto de você, que bom que é conversar contigo. Ela começa a ter fome e sede de Deus e começa a querer ser seu amigo, sua amiga, porque você tem Jesus. Isso é a nossa maneira sutil, subliminar de levar o evangelho para aqueles que têm barreiras. A pessoa tem fome e sede de Deus e nem sabe que tem. Vai aumentando essa fome e essa sede, e uma hora você vai dizer para ela: olha, você não crê em Deus? Ela diz: não, eu não creio. Você não pode dizer para Deus: Deus, eu não creio em ti, mas se tu existes, me fala. E Deus fala. Se a pessoa é sincera, Deus se revela para ela, porque Ele é real. Amém. Legal, doutor. E uma última pergunta para a gente encerrar esse momento de perguntas e respostas. A banda também já pode vir subindo para cá. A última pergunta. Tive depressão e tentei suicídio. Será que em algum momento eu posso ajudar alguém que passa por esse mesmo problema? E após responder essa pergunta, queria que o senhor desse um recado para toda a juventude com relação à ansiedade, com relação à depressão, como eles podem viver uma vida elevada, assim, passando por esse tipo de situação, com muita leveza, para a gente finalizar esse tempo aqui juntos. Certo. Se você teve depressão e tentou suicídio e foi uma coisa grave, séria, recente, não tente ajudar ninguém nessa área, porque você ainda pode estar vulnerável. As doenças psíquicas, depressão, ansiedade, são transtornos psíquicos, têm essa estrutura tridimensional biológico, psicológico e espiritual. Então, se foi uma coisa muito séria, deixe que Deus vai levantar outras pessoas para ajudar. Mas se já passou um tempo, você está bem, está estruturado, já acabou o seu tratamento, Deus pode te usar para compartilhar, para dar depoimento e para falar da sua experiência, como você saiu daquilo, como o tratamento espiritual, a fé, ou o tratamento psicológico ou biológico, medicação lhe ajudou. Então aí você pode compartilhar a sua experiência e ajudar outros. Para terminar, eu digo assim, eu creio que nossa geração é a geração do fim. E essa geração do fim está naquele polo de Apocalipse 22 que diz: o que é santo, santifique-se mais ainda, o que é sujo, suje-se mais ainda. E essa geração do fim vai se santificar. Essa geração do fim vai se apropriar de tudo que é promessa de Deus e vai vencer o mundo, vai vencer o mal, não numa simples religiosidade, mas num relacionamento vivo com o Senhor Jesus. Seja jovem, viva a vida, curta a vida, mas se relacione com Jesus, que é o melhor. Daniel foi vencedor. Creio eu que nós temos uma geração de Daniéis, uma geração de Timóteos, jovens que vivam a juventude, mas não percam, não perdem, não perderão o contato com o Senhor, não vão precisar se desviar dos caminhos dele para curtir a vida. Deus os abençoe.